na carta aos Efésios, e enquanto você abre aí no início da carta aos Efésios, eu quero fazer algumas considerações, e entre elas eu quero, mais uma vez, né, estive aqui e justifiquei esse ano, quando nós estivemos ausente, né, por bem diferente dos outros anos, não estivemos ausente de uma unidade pastoral, junto com o pastor, né, cuidando dos interesses da obra do Senhor, estando junto com Ele nas decisões, mas estivemos pouco frequente aqui na igreja. Foi um ano em que nós tivemos que fazer tomar algumas atitudes, algumas decisões, fazer algumas escolhas. Era o último ano do curso de graduação da pastora, que envolvia o TCC, a tese final do curso, e muitas coisas lá em casa, né? E a obra, a construção do anexo do templo, e Deus ele nos deu a graça, né, de planejar e executar, né, e terminar um ano, né, onde nós podemos ver Deus abençoando todo o projeto da igreja. E aqui não foi diferente, a igreja perseverou, a igreja venceu, está aqui adorando a Deus e declarando 2023, onde nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Amém? É um ano para vivermos aquilo que não vivemos ainda, para experimentar aquilo que nós ainda não experimentamos. E para isso nós precisamos traçar algumas metas para nós alcançarmos o propósito. Então vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito Deus que já, né? Nós estamos aqui diante do que já aconteceu nos céus, que já aconteceu no propósito de Deus, que já aconteceu espiritualmente. Vamos para o capítulo 4, especificamente o versículo, já foi lido aqui os versículos anteriores, vamos para o versículo de número 13, que diz assim: até que. Então, no versículo 13 nós temos o já, e agora no capítulo 13, no versículo 4, no versículo 13 do capítulo 4, nós temos aqui uma expressão que diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Podeis assentar? Depois nós oraremos juntos, né, essa palavra, mas eu quero trazer para os irmãos nessa noite. É claro que aqui nesse altar já foi explanado esse texto, Deus já usou os ministros aqui, os obreiros dessa casa. Nós tivemos aí uma semana de consagração, de oração, tanto aqui quanto lá na sede. Foi algo maravilhoso, uma experiência para muitos, né, que há tempos não se dedicavam tempo, né, principalmente no início do ano, né, porque projetar é algo desafiador, não é verdade, irmão? Projetar é algo desafiador, porque projetar implica em dizer que nós olhamos para a nossa vida e ainda percebemos algo que não está de acordo, algo que ainda não está da forma correta, né? Ou seja, em outras palavras, é reconhecer falhas na nossa trajetória. Então, projetar é dizer assim: olha, ainda não está bom, né? Então, quando eu olho para a minha vida, eu vou projetar diante de Deus dizendo assim: ainda não está bom, tem algo que precisa mudar, tem algo mais que eu ainda não sei, tem algo mais que eu ainda não alcancei, tem coisas que eu preciso tirar da minha vida, e tem coisas que ainda eu não alcancei, que eu preciso trazer para a minha realidade. Então, projetar é desafiador, mas é extremamente necessário, saudável, é bíblico. Amém, irmão? É bíblico. Isso traz para nós uma motivação, isso ativa a ação do Espírito Santo em nós, né? Porque o Espírito Santo é um Espírito que atua naqueles que têm propósito, não é? A verdade é que o Espírito Santo, ele é o Espírito da ousadia, da intrepidez, né? É daqueles que realmente sabem o que querem, estão atrás, estão buscando, estão confiando, ou seja, estão vivendo essa fé cristã, essa fé bíblica, essa fé poderosa, né? Essa fé que nos tira o nosso foco do que é transitório e passageiro, do que está diante dos nossos olhos, do que é natural, e foca os nossos olhos no que é celeste, espiritual, que nós passemos a confiar em Deus e desconfiar do homem.
a acreditar no que Deus fala e a não confiar naquilo que o homem diz. Então, projetar é nos voltar para Deus. E é tão interessante que o tema desse ano, plenitude, como sempre, nos é entregue no altar, né? Em oração. A nossa igreja ora mais de 20 anos, né? Orávamos 2 vezes por semana, mas foi chegando, os compromissos foram apertando, e de uns anos para cá, nós oramos todo sábado. E esse ano eu já convoquei a igreja, dizendo para eles: olha, do jeito que a igreja estava lotada essa semana, na madrugada, a igreja cheia, né? No domingo nós entregamos o propósito lá, foi um culto de manhã. A igreja lotada, né? A presença de Deus, Deus abençoando o povo, né? O povo que realmente sabe o que precisa, está atrás do que precisa, está buscando o que realmente vai fazer a diferença, que é a presença de Deus. E eu disse para eles: todo sábado será a Santa Convocação, será o dia da convocação do povo de Deus. E eu convoquei a igreja para amanhã, de madrugada, para nós buscarmos, orarmos por nós mesmos, né? Porque nós temos muito esse de orar pela causa, orar por uma situação, orar por um milagre, orar para que Deus venha abençoar a nossa vida financeira, venha abençoar o nosso casamento, venha nos dar aquilo que ainda falta, venha abrir portas de trabalho. É errado não, é bíblico, é santo e é necessário. São coisas que nós precisamos, mas há uma necessidade maior ainda. É a necessidade de nós sermos cheios de Deus. É a necessidade de nós sentirmos essa presença maravilhosa de Deus, não só em momentos, mas nós vivermos sentindo a presença de Deus. Nós vivermos plenamente na presença de Deus. E nós estamos aqui diante de alguém que experimentou isso. Paulo experimentou isso. Desde o dia que ele cai do cavalo, que está escrito lá em Atos capítulo 9, aqueles versículos seguintes, que o Saulo, ele era um homem intrépido, era um homem focado, era um homem que acreditava que estava fazendo a coisa certa, que estava defendendo os interesses de Deus quando ele perseguia o povo do caminho, mas ele tem um encontro com Cristo e ele então cai do cavalo. Ele podemos dizer assim, tirado daquele lugar onde ele se sentia no controle, e ele então se vê em uma posição onde quem está no controle é Jesus Cristo, Senhor. Daquele dia em diante, Paulo, ele tem uma visão, passa a ter uma visão, passa a andar num caminho onde ele tem uma visão cada vez ampliada, ele vai se sentindo cada vez mais pleno, mais completo. Ele vai contando no decorrer dos seus escritos apostólicos aos Coríntios, por exemplo, ele fala vagamente sobre uma experiência de arrebatamento, onde ele não vai dizer que é ele, né? Porque Paulo, ele não tem o propósito de se vangloriar, de dizer: olha como eu sou espiritual, olha como eu alcancei a maturidade espiritual. Paulo não, ele vai vivendo e ele vai ensinando a igreja, ele vai transmitindo a sua experiência de vida e o conhecimento que ele aprendeu com Cristo aos irmãos, à igreja, e a igreja vai se enchendo, a igreja vai crescendo, a igreja vai se tornando uma igreja que glorifica a Deus, uma igreja madura, uma igreja que não se desvia por qualquer coisa, que não foge da palavra, mas é uma igreja que entende a mensagem de Deus, que conhece o cristianismo e que vive a verdade genuína. Então, Paulo é essa pessoa, e diante dessa carta reveladora, essa carta poderosa, é considerada a carta do mistério da igreja, porque aqui Paulo está falando exatamente desse mistério que é a igreja, que é Cristo na igreja, através da igreja, unindo um povo, criando um povo excelente, um povo propriedade exclusiva de Deus, um povo que é sacerdócio santo, um povo que aprendeu a andar na direção do Espírito Santo. Então nós vemos aqui Paulo falando sobre esse mistério. Essa carta é a carta do mistério da igreja, onde ele vai revelando esse poder que agora está totalmente acessível a todos, que Deus sempre quis restaurar a humanidade toda e transformar essa humanidade que parece uma locomotiva. Quando nós olhamos para a humanidade no decorrer da sua história, da sua caminhada, parece que nós vemos a humanidade como uma locomotiva, né? Uma locomotiva que ou está em Cristo, no trilho de Deus, né? Ou está indo desgovernada para o abismo, né? Para o abismo eterno. Então,
em Cristo ou nós estamos desgovernados, indo para um abismo eterno. As pessoas estão iludidas, vivendo os prazeres momentâneos, sendo chamando a atenção para olhar para aquilo que traz alegria e prazer momentâneo, mas ninguém fala aonde isso vai levar. Ninguém fala o resultado de tudo isso, o vazio que isso está gerando, a insatisfação que isso está gerando quando o homem governa a si mesmo, quando o homem acha que ele pode fazer o que bem entende e ele vai dando o destino da sua própria vida, ele vai trazendo para si aquilo que ele acha que está construindo, mas lá no fundo está destruindo a sua essência, está fazendo com que ele se torne uma pessoa insegura, uma pessoa infeliz, uma pessoa que não sente mais prazer na vida. O estilo de vida da humanidade hoje está levando o homem a viver uma situação onde ele não tem prazer na vida. Ele usufrui de tudo que ele tem vontade, vive carnalmente, vive os prazeres mais inúteis, né? Vive tudo que é supérfluo, traz para si tudo aquilo que sacia a sua carne, mas ele vai se tornando vazio, ele vai se tornando triste, ele vai se tornando insatisfeito, e o fim é o abismo eterno, é a morte eterna. E Paulo está falando que a solução para isso é nós vivermos em Cristo. Em Cristo nós temos a plenitude. E o que é plenitude, irmãos? Plenitude é um estado, né, de espírito onde o que está à nossa volta não pode afetar a nossa alegria, não pode afetar o nosso humor, não pode afetar o que nós somos, o que nós fazemos. Por quê? Porque nós estamos conectados com aquele que nos mostra a realidade, a verdade, que nos prometeu, que nos dá certeza de que andando nesse caminho, o fim é triunfo, o fim é vitória. Então nós não focamos no que nós queremos, mas nós focamos em agradar a Deus, nós focamos em estar na presença dEle. Foi Jesus quem disse no Sermão do Monte, dizendo assim: buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E você vê hoje, né, a mídia, todo o marketing que nós temos nas redes sociais, induzindo o povo a viver, né, o contrário do princípio ensinado por Jesus, que é buscar todas as coisas em primeiro lugar, para que você tenha prazer, e quando der tempo, e se der tempo, eu então buscarei o reino e a justiça. Mas isso não é possível. Jesus diz que o segredo é buscar em primeiro lugar, é colocar Deus em primeiro lugar. Então o tema plenitude está dizendo colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É nós focarmos no que é inegociável, é trazer Deus para o centro da nossa vida, e com Deus no centro da nossa vida, nos reunirmos como povo de Deus e prestarmos a Ele o genuíno culto, a verdadeira adoração, quando nós então poderemos atingir, Pai, a presença do Pai, sentirmos graça todos os dias. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos nos voltar para Deus. O que o Senhor está dizendo nesses dias? Que a igreja só será triunfante, ela só vencerá os dias maus que estão por vir, o que nos espera, o que espera a humanidade, o que está desenhado já mundialmente falando, essa crise que está sendo desenhada em todos os aspectos, e nós não precisamos falar sobre isso, porque todo mundo sabe que há uma crise instaurada, há uma crise que se alastra entre o mundo inteiro. Nós tivemos uma pandemia que foi algo que abalou o mundo inteiro, e ainda as consequências dessa pandemia ainda se alastram, provocando crise financeira, uma série de coisas, e ainda não se resolveu o problema do vírus. Nós temos guerras, nós temos uma imoralidade, nós temos todo um desenho para uma crise mundial instaurada. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar lamentando, ou nós vamos combater o inimigo? Nós vamos sair para a rua, nós vamos debater com aqueles que pensam diferente, dizer que eles têm que pensar como nós, ou nós vamos estar fazendo o que a Bíblia diz que nós vamos fazer? Primeiro, nós precisamos nos voltar para o eterno. Nós precisamos recompor a nossa vida na presença de Deus. Nós precisamos descobrir quem nós somos em Cristo. E Paulo está falando quem você é em Cristo. Você é igreja do Senhor.
Senhor Jesus. Você é propriedade do Senhor Jesus. Deus uniu, criou um povo seu, propriedade sua. Ele começou isso quando o homem caiu no Éden, e ele vem sinalizando esse caminho, mostrando esse caminho. Abraão teve esse caminho pela fé. Não só andou nesse caminho da fé, como também levou a sua família a andar nesse caminho da fé. Mas não só a sua família, mas aqueles que trabalhavam para ele. Todos aqueles que conviveram com Abraão aprenderam a ter fé no Deus único, no Deus vivo, no Deus da promessa, no Deus que fez promessa de uma nação santa. E ele conseguiu viver essa verdade de tal forma que ele influenciou a sua geração. Sabe o que está faltando para o mundo? Uma igreja que possa influenciar a sua geração. E nós não vamos conseguir isso com palavras, nós não vamos conseguir isso com estratégia, com métodos humanos. Nós vamos conseguir ver esse poder se manifestando dobrado diante do Senhor, buscando a presença do Eterno, buscando a face de Deus, voltando para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, mas a humanidade saiu deste lugar. Oh, louvado seja o nome de Jesus. João Batista é considerado o maior profeta de todos os tempos. Foi Cristo que falou que nascido de mulher não houve, não haverá homem ou profeta como João Batista. E a gente olha para João Batista e não vê, parece que se fosse para me medir, mensurar, avaliar esses profetas por aquilo que eles fizeram, pelo poder que foi manifesto na vida deles, talvez eu, você, nós poderíamos pensar: Elias foi muito mais relevante, poderoso, porque Elias foi o profeta que reunificou a adoração. Elias foi aquele camarada que o povo temia, que o rei temeu, tremeu diante do poder que estava na vida dele, porque ele foi usado para reunificar Israel na adoração do Deus único, porque a nação estava caída. E Jesus vai dizer que João Batista maior, foi o maior de todos, se não haverá outro. Vai levantar, pode levantar profetas, mas com ele não haverá alguém com tamanha intensidade, intimidade, com propósito, com uma obra tão linda para realizar. E João vai dizer, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 16, ele diz algo lindo que tem a ver com plenitude. Ele vai dizer assim: porque todos nós temos recebido da plenitude de Cristo. E ele vai dizer: graça sobre graça. Aleluia. Como isso é revelador, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. João Batista está olhando para trás. João Batista está olhando para a primeira aliança, para o povo que andou pela fé, olhando para a promessa do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus, que enfrentaram leões, venceram fornalhas aquecidas, tiveram seus corpos arrastados pelo chão, mas não negaram Jesus, foram decapitados, apedrejados como Estevão, mas não negaram a sua fé em Cristo, porque criam na promessa. Criam na promessa. O povo precisa voltar a crer o que? Na promessa. Há uma promessa, e nós vamos crer na promessa, irmão. O Espírito está sobre a igreja, para que a igreja volte a crer na promessa, porque uma igreja que crê na promessa, ela é invencível. Ela é invencível. Não se pode destruir a igreja, porque ela está conectada com o reino. Ela vive dentro do reino. Ela sai de dentro do reino para fazer a obra no reino das trevas, mas ela vive dentro do reino de Deus. Ela se alimenta no reino. Ela come do mesmo maná que Israel comeu. Agora o Espírito alimenta a noiva, alimenta a igreja, traz palavra do céu, traz direção do céu, para que essa igreja seja nutrida, fortalecida e aperfeiçoada. Nós precisamos nos refugiar no Senhor. Nós precisamos entrar no lugar do treinamento. Nós precisamos acessar este lugar onde Cristo, ele revela-se à igreja, como Paulo aqui diz aos Efésios. Paulo, no meio de orações, ele havia orado no capítulo 1, depois ele ora no capítulo 3, e depois no capítulo 4 ele fala sobre essa unidade, e ele então, parece que ele está naquele momento de êxtase,
tinha uma profunda intimidade com Jesus. E ele vai descortinando aquela revelação, dizendo: eu, prisioneiro em Cristo. Ele está dizendo assim, você olhando para ele dizer essas palavras, você pensa assim, mas Paulo ele estava preso por Roma, ele era prisioneiro de Roma, do Império Romano. Mas ele está dizendo, nessa perspectiva, como ele enxerga de dentro do reino de Deus, nessa plenitude que nós precisamos viver, ele vê as coisas de uma forma diferente. Ele diz: eu não estou preso por Roma, eu não estou preso em Roma, mas eu me sinto preso em Cristo, eu me sinto preso no propósito, eu me sinto preso na missão, eu me sinto preso no desafio de continuar ensinando, de continuar evangelizando e anunciando a salvação, tirando almas do cativeiro, do inferno. Eu estou preso na missão, eu estou preso no propósito, eu estou preso nessa glória que me salvou, que me mantém livre do peso do pecado e que um dia me transportará para um lugar onde não haverá pecado. Oh glória! Oh glória! É isso que Paulo está vendo. Ele vê como João Batista. João Batista olha para trás e vê assim: todos viveram pela fé sem alcançar aquilo que acreditavam, mas foram aprovados por Deus. João Batista está dizendo assim: todos os que viveram a primeira aliança são um povo conosco agora, o povo da segunda aliança, porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Ele está dizendo que Abraão recebeu da plenitude de Cristo. Ele está dizendo que Isaac, Jacó e os seus filhos, toda a sua descendência, inclusive José e Benjamim, viveram e alimentaram e receberam da plenitude de Cristo, porque viveram pela fé. Porque viveram pela fé na promessa, eles estavam recebendo a plenitude de Cristo. Porque João Batista vai dizer que Cristo é maior do que ele, porque era antes dele, já existia antes, no princípio da criação das coisas. Então Cristo estava sendo revelado. Mas Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 4, e eu quero ler esse texto com vocês. No versículo 4 diz assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da lei, da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele está dizendo que todos agora são um. Esse povo é único. Nós vivemos no ano passado esse propósito, o nascedor desse projeto da plenitude, que foi o ano da unidade, buscando a plena unidade. Você lembra? Para viver o propósito e cumprir a missão. Esse era o Deus do ano passado, baseado em quem? Em João capítulo 17, versículo 23. Toda a oração de Jesus. Jesus orando para nós, dizendo assim: eles em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém, irmão? Então, o propósito do ano passado era nos preparando para os desafios de uma evangelização nesse mundo secularizado, nesse mundo que está alheio a Deus, que está buscando os seus próprios interesses. E só unidos, só vivendo essa plena unidade, Cristo em nós vai nos conduzir à plenitude. É em Cristo que nós vamos alcançar essa plenitude. E Deus me falou sobre 3 coisas fundamentais. Eu estava meditando lá em casa hoje, mais cedo, ontem, para o que falar para a igreja. Mas eu dizia para minha esposa: irmão, Deus tem me balançado de tal forma que fica difícil falar o que Deus está falando comigo nesses dias. Então, mas uma coisa Deus falou comigo muito claro: se nós queremos sair desse trilho desgovernado, dessa humanidade que está indo para o abismo eterno, se nós queremos viver esse propósito da plenitude, de uma intimidade com Deus, conectado com o corpo que é a igreja, sendo fortalecido e aperfeiçoado no convívio e no serviço na igreja, é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que tem condições. Primeira condição é nascer de novo. Quem não é nascido de novo dentro da igreja precisa se posicionar. As pessoas que estão dentro da igreja, mas não nasceram de novo, precisam converter. Porque sem conversão, nós não podemos viver a plenitude. Nós não podemos andar com a igreja. É incompatível, porque a igreja está no caminho que é Cristo. E quem não se converteu está em outro caminho, o caminho
tamanho da humanidade sem Cristo, que é preciso se converter. Ou seja, a condição para viver um ano de 2023 pleno, primeiro é conversão. É aquilo que Jesus vai dizer para Nicodemos quando ele procura Jesus, né? Jesus vai dizer: é necessário nascer de novo, porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você entende isso? Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer que tem gente que está olhando de fora para dentro. Ele não consegue ver, ele não consegue entender, ele não consegue compreender, ele não consegue viver no reino. Tudo é difícil para ele. Prefere o pecado, ele não consegue fazer, ele não consegue andar com a igreja, ele não consegue crescer, não consegue desenvolver, ele não tem visão de Deus. Por quê? Porque ele está olhando de fora para dentro. Você não entende o reino de Deus. O reino de Deus não é lógica, não é ciência, não é coerência, não é um raciocínio lógico, científico. O reino de Deus só pode ser concebido por fé. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, e aí nós entramos, nós somos convertidos, nós aceitamos o nosso pecado e o preço que foi pago por Jesus para que nós pudéssemos entrar no reino. Aí nós estamos do lado de dentro e nós conseguimos ver o reino, ver o rei, ver o que Isaías viu no capítulo 6, quando ele foi chamado. Quer viver um chamado sobrenatural? Então do lado de dentro comece a olhar e adorar o rei, olhar para o trono, ver a glória, entender o mistério e começar a ouvir a voz do Espírito. Por quê? Porque Deus quer levantar os seus profetas nessa geração. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Primeira condição é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Segunda condição para nós vivermos o reino, para nós vivermos essa plenitude, é assumir a nossa identidade. Irmão, porque não basta nascer de novo. Nós precisamos assumir a nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Nós somos de Deus, nós somos propriedade de Deus. Nós não vivemos agora por aquilo que se vê, mas nós vivemos por aquilo que se crê. Nós renunciamos, nós abandonamos, nós largamos a nossa vontade, o pecado. Nós não alimentamos a nossa carne, mas nós alimentamos o Espírito, porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós para nos dar uma direção segura. Olha o que Pedro vai dizer sobre a nossa identidade. Pedro, ele vai falar sobre nós assumirmos essa nossa identidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Abra a sua Bíblia, você marca, depois você lê na sua casa. O que é assumir a sua identidade em Cristo Jesus? 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9 diz assim: porém vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito, a missão é proclamar o nome, a glória daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Houve uma mudança de território, de nação. Nós agora somos de Deus, pertencemos ao reino de Deus, nós entramos pela fé, fomos adotados como filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, tivemos a nossa culpa, a condenação do pecado revogada, e agora não há mais condenação sobre os que estão em Cristo Jesus. Temos liberdade para nos mover como igreja, e a igreja se move o quê? Em adoração na presença de Deus. Lembra como era o tabernáculo no tempo da peregrinação de Israel? Quem dava direção para o arraial se mover era Deus. Quem dava direção para o povo parar era Deus. O momento de adorar era Deus que dava direção. Por quê? Porque eles se moviam na direção do Espírito, da glória que pairava sobre eles. Quando a nuvem avançava, eles iam. Quando a nuvem parava, eles permaneciam e ficavam ali acampados, enquanto a glória estava sobre eles. Aleluia! Nós temos que andar pela glória. João Batista diz assim: temos recebido da sua plenitude glória sobre glória. Você recebeu glória para ser salvo? Sim ou não? Glória. Você recebeu graça de Deus para ser salvo. Graça sobre graça. É a graça perdoadora, remidora.
Mas tem mais graça. Graça para quê? Para viver nessa vida de forma santa, de forma comedida. Tem graça para você viver de forma santa. E quando nós estamos salvos e agora eu estou vivendo de forma santa, eu não estou andando na horizontal, eu estou em direção à vertical, eu estou subindo degraus de graça, eu estou renunciando o pecado, renunciando o meu eu estou me santificando, me consagrando, e à medida que eu faço isso, eu me aproximo do Senhor, eu me aproximo do trono, eu me aproximo da glória, eu me encho da graça, eu tenho entendimento de Deus. Deus pode me acessar a qualquer momento. Você está dormindo, Deus te acessa e diz: ore, você levanta e intercede, e o milagre acontece ali, acontece lá, acontece em outro lugar, porque você está andando e vivendo de glória em glória. Mas a Bíblia vai dizer que vai chegar um ponto que essa maturidade, essa estabilidade espiritual, essa integridade espiritual vai atingir um patamar que nós alcançaremos uma estatura diferenciada, um modelo diferenciado, um padrão diferenciado, que é o padrão de Cristo. Mas nesse momento, irmão, não se preocupe, porque esse corpo teu não comportará esse novo ser que estará sendo formado nesse tempo. É o tempo da plenitude, onde o corpo material não suporta o corpo espiritual, e é necessário uma glorificação, e aí nós estaremos eternamente na presença daquele que glorificado está, e foi visto por Estevão. Lembra de Estevão apedrejado? Por que Estevão foi apedrejado, irmãos? Lá no início de Atos, porque ele viveu plenamente a graça. Ele estava numa plenitude tão grande que as pessoas estavam com medo de pregar, porque havia ameaça do Império Romano, ameaça da religião judaica, ameaça de todo lado, e ele levanta e anuncia o Evangelho ousadamente, incredulamente. Ele prega o Evangelho e ele foi apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, quando ele estava se livrando do corpo que já não comportava, o Estevão, o Estevão pleno, o Estevão que estava pleno, inteiríssimo, pleno, a plenitude é um processo, está acontecendo agora, na vida dos pastores, dos obreiros dessa igreja, está acontecendo na igreja do mundo inteiro. Essa plenitude está enchendo aqueles que vivendo estão pela fé no Cristo ressurreto. Estevão alcança esse nível da medida da estatura do Cristo, e ele então olha para os céus e ele vê Cristo ao lado no trono. Lembra que Isaías, de dentro do templo, ele viu a glória de Deus enchendo a terra inteira, ele viu o trono e viu a glória. Agora eu vejo alguém que está na terra, que foi visto, oh aleluia, por Isaías naquela visão. Ele viu Estevão glorificando a Deus, e agora Estevão olha para cima e vê o que vai acontecer com todos nós. Oh glória, aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Se é para seguir modelos, vamos olhar para a Bíblia. A igreja deve seguir o modelo que é Cristo, mas a Bíblia vai dizer que existem muitos outros modelos. Antes de chegar a Cristo, houve muitos outros modelos, e depois que Cristo foi glorificado, a igreja continuou observando o modelo que é Cristo. E Estevão nos dá uma grande lição, uma lição de consagração. E eu quero falar sobre essas três realidades. Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Precisamos apropriar daquilo que Cristo já realizou. Cristo já nos salvou. Então se sinta salvo. Se encha dessa bênção da salvação. Não aceite condenação. Não viva como um condenado, um prisioneiro nas amarras do diabo, nos cadeados infernais de Satanás, porque você foi liberto, foi salvo pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então Cristo já nos abençoou, já nos deu liberdade. Liberdade para quê? Para nos mover, para nos mover como igreja, como corpo de Cristo. Em Cristo, a igreja não se move para lá e para cá de forma desordenada. A igreja não faz isso ou aquilo, não cria movimentos. A igreja se move no mover de Cristo. Cristo é que dá a direção para a igreja. Nós precisamos
igreja, esse mistério que Deus escolheu para usar na terra como um lugar onde Ele vai unir os povos, onde Ele vai quebrar as diferenças, onde Ele vai acabar com toda a separação de religião, de nacionalidade, de poder aquisitivo, onde todos se igualam, é na igreja, onde todos são de Cristo, onde todos são a serviço de Cristo, onde todos servem Cristo, onde todos adoram em Cristo. Ele diz que essa igreja, ela tem a semelhança de um corpo, cuja cabeça é Cristo. Ela tem a semelhança, o segundo modelo, imagem que ele dá da igreja, é que essa igreja, ela é um edifício, mas cujo fundamento, a pedra angular, é Cristo. Cristo é o fundamento que sustenta a igreja. E a terceira imagem, no capítulo 5 de Efésios, que ele dá, é que Cristo é a esposa. Mas é uma esposa que está submissa ao marido que é Cristo, que está subordinada à direção desse marido, esposo, que é Cristo. Cristo é o esposo da igreja, e é Cristo que dá a direção para a igreja. Em 2023, eu vejo que é o ano para nós vivermos o extraordinário. Glória a Deus! 3 realidades, já fomos abençoados. Segunda realidade, não estamos aperfeiçoados. E terceira realidade, nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento. Nós precisamos buscar essa plenitude. Primeira realidade, já fomos abençoados. Tem uma promessa cumprida. Segunda realidade, nós ainda não fomos aperfeiçoados, mas precisamos buscar esse aperfeiçoamento através de algumas atitudes. 3 atitudes, e eu quero terminar. 3 atitudes. Deus falou muito claro no altar. Quando eu terminava a oração, quando Deus falou comigo sobre esse propósito, e eu terminava a oração naquele dia na madrugada, Deus falou comigo muito claro. A plenitude é o propósito. É o meu propósito para a minha igreja, em todos os tempos. Para o meu povo, que eles sejam plenos. E pleno fala de proximidade, fala de intimidade com Ele mesmo. Meu propósito não é outro, é plenitude, mas para que a minha igreja alcance, a minha igreja precisa de metas. Primeira meta, consagração. Segunda meta, cuidado. Um corpo descuidado, onde um membro está doente e o outro acha que vai conseguir sozinho chegar lá, fazer o que tem que ser feito, é uma batalha inútil. Não haverá sucesso para uma igreja onde não houver cuidado. Nós precisamos cuidar. Cristo dedicou mais ao cuidado. Jesus parou milagres para cuidar de pessoas. Jesus interrompeu pessoas que estavam dizendo que ele era o mestre. Jesus parou, calou essas pessoas para dar atenção a uma mulher moribunda que saiu da sua casa porque ouviu falar, não tinha visto Jesus, mas o evangelho de alguém que estava vivendo a plenitude, a palavra pregada por algum cristão pleno chegou até aquela mulher e de alguma forma ela colocou no seu coração uma fé viva, dizendo assim: se eu apenas tocar. E foi por essa meta que ela saiu de onde ela estava. Ela poderia muito bem dizer que eu vou ficar aqui e o Senhor liberará uma palavra para me curar, mas ela colocou no coração que se ela chegasse onde estivesse Jesus e tocasse em Jesus, ele não deixaria ela sem receber o seu milagre. E foi o que aconteceu. Quando ela tocou Jesus no meio da multidão, virou e disse assim: quem me tocou? Sabe quem me tocou? Alguém que estava atrás da plenitude. Você está atrás da plenitude? Você está buscando plenitude? Tenha metas. Ou-se ter metas. Primeiro, consagração. É nós olhar para nós e dizer: está muito ruim. Perdão a palavra que eu estou falando, não estou falando com você, não estou te acusando nada não. Mas eu falo, pode melhorar, sim ou não? Os irmãos me procuram todos os dias, assim, pegam na minha mão. E aí, bom, pastor? Eu falo, bom, ótimo, mas com muito espaço para melhorar. Por quê? Por quê que eu tenho espaço para melhorar? Porque eu preciso de aperfeiçoamento. Estou abençoado, mas tem muito espaço para melhorar. Porque o espaço é o modelo de Cristo. Nós nunca vamos alcançar esse modelo, esse padrão. Então tem sempre espaço para melhorar. Então, meu irmão, consagra a tua vida. Eu oro, pastor, ore mais. Eu leio a Bíblia, leia mais. Eu congrega mais. Eu sirva mais. Trabalhe. Coloque o teu dom, o teu talento. Não é urgente a serviço do reino, porque o tempo é curto. Daqui a pouco nós passamos e
porque eu não fiz, irmão, não cabe, né, na presença do Rei Jesus. É porque eu estava ocupado com a minha vida, com a minha profissão, com a minha faculdade, com as minhas coisas, eu não fiz. Isso não é desculpa, porque nós temos o Espírito de Deus que nos dá capacidade para fazer aquilo que é para nós, depois de fazer aquilo que é para Deus. Oh glória! Consagre a tua vida, cuide da sua família, cuide daqueles que estão do teu lado, cuide das pessoas que você sabe que precisa de algo, precisa da tua atenção. Cuidado, cuide daquele que está fraco na fé, chame ele para orar, ore, dê atenção para aquele que senta do teu lado, conheça essa pessoa, se aproxime dos irmãos, não só da congregação local, mas da igreja de Santa Bárbara. Conheça quem são os eleitos de Deus, a geração, o povo de Deus. Viva em comunhão com esse povo. Ele é diferente, e daí? Eu também sou esquisito, você também é. Todos nós somos esquisitos, irmão. Todos nós somos. Não adianta dizer não, eu não. Nós somos esquisitos sim. Mas Jesus morreu na cruz, foi para nós, para nos salvar. E Ele nos acende esquisito. Então, viva em unidade com a igreja. Cuide. E não é só esse cuidado espiritual de orar, não, irmão. Tem alguém passando necessidade? Você tem? Divida com ele. Divida o pão. Distribua. Por quê? Porque é de graça em graça. É graça transbordante. Quando falta, você alivia a graça, você distribui graça que está na tua vida com outra pessoa, sabe o que acontece? O vaso enche de novo. Para transbordar de novo. Amém, irmão? Você entrega. Deus te mostrou algo, Deus compartilhou com você. Compartilhe com as pessoas, ensine o teu dom. Você sabe tocar, você aprendeu algo novo na bateria, chama o mais novo que chegou e fala: vem aprender isso aqui. Por quê? Porque eu quero plenitude, porque eu quero graça, e para me ter graça tem que sair graça de mim, porque a graça não pode ficar represada. É de graça em graça, é de graça em graça. Que você tem recebido, para você receber o novo de Deus. O novo, o sobrenatural virá quando aquilo que nós já recebemos for compartilhado no corpo, que é a igreja, para cuidar. Jesus subia para o monte, orava, falava com o Pai, tinha revelações tremendas que deixavam os apóstolos perturbados. Descia do monte e falava o quê? Fazia o quê? Distribuía com as pessoas que estavam lá embaixo, curando o filho do homem que estava endemoniado, multiplicando o pão que era o lanche de um pequeno jovem, no meio daquela multidão sedento por justiça, querendo reino, querendo ver essa graça, receber essa graça que alivia a dor, que cura, que abençoa, que provê, que sustenta. Então Jesus distribuía com todo mundo, e ele está dizendo: o meu povo fará a mesma coisa, por causa do poder que eu outorguei a esse povo, que é o meu Espírito. Aleluia! E por último, terceira atitude, adoração. Eu tinha um texto para compartilhar com vocês sobre isso, mas eu pretendo pregar ele no outro dia que a gente vir aqui, tá bom? Eu vou pregar só esse texto que vai falar sobre essas três atitudes. Adoração. A Bíblia vai dizer que Deus está à procura de uma pessoa, de um ser especial na terra. Não é verdade? A Bíblia vai falar que Jesus está à procura de uma pessoa que tem características muito diferenciadas nessa terra: os verdadeiros adoradores. Adoração é algo que realmente atrai o coração de Deus, a presença de Deus. Foi adorando que aqueles que Deus levantou para libertar o povo em alguns momentos, que o exército pequeno de Deus, sem preparo militar, venceu exércitos qualificados. Foi adorando que Deus manifestou o seu sobrenatural. Então nós precisamos viver em consagração. Eu insisto que a igreja nesses primeiros dias desse ano, pastores, obreiros, se volte para a consagração. Deus está soprando isso muito, muito forte. Consagre a tua vida. Consagre
Consagre a tua casa. Consagre o teu coração. Pastor, você não sabe como eu vivo, as dificuldades que eu tenho, o vício, tem aquelas coisas, quando eu fico sozinho. Deus está dizendo, o Espírito Santo nesses dias estará pronto para te socorrer nesse propósito, nessa meta de consagração, porque somente os consagrados ouvirão a doce voz do Senhor para cuidar um do outro, e somente os consagrados e aqueles que estão envolvidos na obra do serviço, cuidando da igreja do Senhor Jesus, poderão adorar o Senhor em excelência, independentemente do lugar. Você pode ficar de pé para nós orarmos nessa noite? Vamos orar a Deus. Irmãos, a palavra é pastoral, é isso aí. Daqui a pouco, nos outros dias, tem pessoal que vai te trazer uma palavra, né? Mas a palavra do pastor é uma palavra pastoral. Eu comunico do jeito que Deus me entregou aquilo que eu preciso comunicar. Foi assim no domingo na sede, eu dei a abertura do projeto e agora nós temos outros pastores, obreiros que ministram. Mas interessante é que o ano inteiro, né? O ano inteiro, por exemplo, os que não pregarem agora, nos 7 primeiros dias, os obreiros aqui, todos pregarão na sede. E todos serão usados. Né? Todos serão usados. E aqui também, da mesma forma. Por quê? Porque nessa unidade, nessa visão, é que Deus vai revelar para nós e vai nos fortalecer e vai nos capacitar. Amém? O corpo edificando a si mesmo para a glória de Deus. E o crescimento sendo manifestamente visível pelas pessoas em volta da igreja. Você pode orar agora? Pai, em nome de Jesus.